Sejam bem-vindos a mais uma live da série Saúde da Mulher. Todos bem-vindos. E para vocês que não me conhecem, eu sou Aldair Marti, sou arteterapeuta junguiana, aconselhadora biográfica. Há 20 anos atuo com desenvolvimento humano e a minha missão é fazer um trabalho de bem viver e de bem-estar. Então, qualidade de vida, qualidade nas relações, o autodesenvolvimento e autoconhecimento. E a série de lives Saúde da Mulher é uma proposta de acolher amigos profissionais engajados que tem muito a falar, tem muito a dizer, tem muito a compartilhar. Então, nesse grande universo, estamos todos aqui juntos, num grande aprendizado, e é isso que eu estou propondo com todos esses encontros. Agradeço a presença de todos aqui e agradeço também a presença de quem assistir posteriormente. Hoje eu tenho a honra de receber Carlos Vilhena. Eu vou aguardar Carlos enviar a solicitação, tá bom? Carlos tem, assim, muitos cursos, diplomas, formações, é engenheiro mecânico pela UFRJ, estudou na COP e tem várias iniciativas e empreende. Opa! Boa noite, Carlos. Tudo bem? Você está me ouvindo? Olá, boa noite. Sim, estou te ouvindo bem. E você? Também, te ouvindo muito bem. Bem-vindo, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu estava fazendo um brevezinho, né, a respeito de você e estava aqui no finalzinho falando do tema de hoje, né, desse grande aprendizado de infância e adolescência. Então, Carlos, vamos lá. Como é que surgiu essa tua pesquisa, esse teu envolvimento com o tema? Fala um pouquinho de você e um pouquinho desse seu empreender, por favor. Claro. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Aldair. É um prazer enorme estar aqui falando nesse seu espaço, né, nessa iniciativa muito importante para todos nós. Não só para o público feminino, mas em particular para o público feminino, que é o foco principal do teu projeto, né, desse teu espaço. Como a Aldair falou, eu sou Carlos Vilhena, tenho 59 anos, os aconselhadores biográficos sempre começam falando a idade. E perguntando também a idade. E perguntando a idade. Ai, a gente já calcula, né? Já vai calculando os setênios. Já foi todos os setênios na cabeça, os arquétipos, já vem tudo. Exatamente. A gente adquire esse hábito para si e para os outros, né? Bom, ela já adiantou um pouco do meu currículo, né? Mas do que ela falou, eu acho importante colocar, antes de mais nada, que eu sou carioca da gema, mas mineiro de coração. Isso é muito importante na minha apresentação. E isso vem dessa raiz que eu tenho numa pequena cidade do interior de Minas, onde o meu pai nasceu e onde hoje eu tenho a minha casa de refúgio, né? Então, eu divido o meu tempo, o meu espaço entre o Rio de Janeiro e Cambuquira, que é essa cidade do sul de Minas. Eu sou engenheiro de formação, já fui engenheiro um dia, já trabalhei como engenheiro de verdade, mas eu tive o privilégio de trabalhar na Petrobras por quase 33 anos e lá eu pude aprender muitas coisas, fazer muitos cursos. E entre as oportunidades eu me tornei gerente. E foi aí que eu descobri que não sabia lidar com gente. No meio dessa confusão e desses desafios, né, profissionais, também pela Petrobras eu conheci a antroposofia e comecei a minha jornada em 2007, fazendo, como você mesma disse, vários cursos, várias formações, né? Dessas todas, a formação biográfica, que eu terminei em 2015, foi a mais significativa e que, de fato, colocou a antroposofia de uma vez por todas dentro da minha vida, não só no trabalho que eu realizo hoje, como principalmente como um princípio, uma filosofia de vida, né? Você sabe muito bem que nós, aconselhadores biográficos, ganhamos o hábito de fazer o processo em nós mesmos, constantemente, permanentemente.
Então, não dá para separar mais o que é o Carlos aconselhador profissional, o Carlos pessoa, o Carlos marido, o Carlos pai. Tudo junto e misturado com essa visão muito profunda, né, do ser humano e do cosmos à nossa volta que a antroposofia dá. O tema em particular, né, o aprendizado na vida de adulto, a partir das vivências da infância e adolescência, ele veio desde o princípio, dentro da formação, quando eu comecei a perceber a relevância, né, a importância que os 3 primeiros setênios, ou seja, a infância mais inocente, aquela infância um pouco mais consciente, a adolescência e o início da vida adulta, né, do jovem adulto, né, a importância que esses setênios têm para todo o resto. Na realidade, é quase como se a gente passasse o resto da nossa biografia ajustando, revendo e aprimorando o aprendizado que acontece nessa fase. Então, para mim ficou muito claro, desde o início, que essa fase era muito significativa. E à medida que eu fui me aprofundando nos estudos, né, a gente faz isso ao longo da formação, né, são 3 anos e meio de estudos e de práticas e de exercícios, né? Você sabe muito bem disso, né? Você teve a sua experiência. À medida que eu fui aprofundando, eu fui vendo que o fato da gente viver uma boa parte dessa fase com a nossa consciência ainda chegando, ainda se instalando, essa consciência começa lá pelos 3 anos de idade, né? Quando a gente fala eu pela primeira vez, e vem gradativamente chegando, né? À medida que a nossa individualidade vai tomando conta do nosso corpo e da nossa alma, muitas dessas experiências, na realidade, são vividas, pelo menos com semiconsciência, se não total inconsciência, pelo menos semiconsciência. Se a gente for olhar, talvez, o período ainda pré-natal, onde nós dentro, já né, na barriga da mamãe, já estávamos, de alguma forma, experienciando o que ela está sentindo, o que ela sentiu, aí a inconsciência é absoluta. Então, o que é isso, né? Que padrões, que crenças, que verdades, que aprendizados foram desenvolvidos nessa fase da vida e que, com certeza, estão presentes no adulto, no jeito dele lidar com o mundo, no jeito dele ser e nas crenças e verdades que ele tem para si. Né? E aí, no meio desse caminho, já trabalhando como aconselhador e já aplicando, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se chama Joop Grun. Ele é um holandês que mora na Suíça. Ele é um dos aconselhadores biográficos talvez mais atuantes no mundo, né? Atua em várias escolas na Europa, é membro do Goetheano, né? Que é a sede da antroposofia, e do Fórum Internacional das Escolas Biográficas. Ele, inclusive, foi o mentor da Trinos, que é a escola do Rio de Janeiro, onde eu atuo como coordenador no processo de acreditação da Trinos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2017, Aldair. E de lá para cá, se estabeleceu uma parceria entre ele e uma parte do meu grupo da escola de formação, né, que nós fizemos a formação lá na Sagres, em Floripa, que vem trabalhando vários aspectos com ele, desde 2017. Né? Ultrapassamos, inclusive, a pandemia, trabalhando com ele online na época. Né? Coisa boa, né? Mas aí tivemos o privilégio de trazê-lo ano passado para o Brasil, para um ciclo de 3 seminários presenciais em São Paulo, 3 temas, e um dos temas foi justamente esse da infância e adolescência, ou do aprendizado a partir da infância e adolescência. Então, esse trabalho que hoje a gente aplica, eu e os meus amigos, parceiros nessa iniciativa, a gente tem que honrar a origem. E a origem é essa pesquisa que o Joop Grun fez e que compartilhou, e compartilha, ele continua mentorando a gente. Ele acompanha bem de perto o que a gente está fazendo, adaptando o trabalho que ele nos passou, né, que ele nos mostrou ano passado, para o formato online e para um formato presencial compacto, que são os 2 formatos que hoje a gente oferece. Né? Então, a origem é essa, tá? Muito bom isso, né? Saber honrar essa origem e além de receber nossa, é um manancial, né, de informações transformadas em sabedoria aplicada,
né? E fazer disso bons caminhos, boas semeaduras, né? Então, acredito que é isso que vem acontecendo, né, com você, com o grupo e com todos que se beneficiam, né, dessa informação. Você bem pontuou no início essa questão de todo aconselhador biográfico já começa a fazer os cálculos imediatamente, né? É bom aqui o público, normalmente, a gente fala muito da antroposofia, a gente fala muito do aconselhamento biográfico, da metodologia biográfica e onde ela se pontua na teoria dos setênios. Então, por isso que a gente faz essas contas todas. E como o Carlos acabou de falar, esses 3 primeiros setênios são realmente muito importantes. Todo um trabalho desenvolvido e bem fundamentado nessa nossa memória, nesse rebuscar de experiências, né? Desde do nosso sempre ali. E dando esse contínuo, como faz diferença, sim, nas fases posteriores. Então, Carlos, que ótimo que você está trazendo esse tema. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Bom, aqui o público, a princípio, é feminino, né? Pelo menos na proposta, mas o que nós vamos conversar hoje aqui, só para deixar bem claro, interessa para todos. Todos nós, seres humanos, né? Temos esse aprendizado, esse possível aprendizado a partir das vivências da infância. Mas é claro que quem nasceu mulher, né, e viveu esses primeiros setênios, né, sujeito aos aspectos culturais, e aí vai depender da região, vai depender do país, vai depender até da época, né? Os mais jovens talvez não tenham percebido as diferenças entre gênero, culturalmente falando, como eu percebi na minha geração e meus pais perceberam na geração deles, né? Isso vem mudando muito. Mas o fato é que culturalmente, socialmente, há uma distinção, há uma diferença. E isso talvez reforce para as mulheres, né? Para os seres humanos do gênero feminino, talvez reforce um pouco mais a profundidade e a relevância dessas vivências. Porque os padrões e crenças talvez tenham sido estabelecidos de maneira ainda mais profunda e mais significativa, mais relevante, né? Então não é exclusivo, mas talvez fique um pouco mais especial ou particular nesse aspecto, né? De que as diferenças entre os gêneros podem ter reforçado as vivências das meninas, né? Em particular. Bom, talvez a gente possa começar a falar um pouco sobre o que está por trás, né? Qual é de fato a dinâmica ou quais são os princípios desse trabalho, né? Tem várias abordagens, tá, Aldair, que olham a criança interior ou a criança ferida, né? Ou essas vivências e esses aprendizados da infância para ajudar os adultos a aprenderem mais sobre si e lidarem com a sua vida e traçarem o seu futuro. Muitas abordagens, né? Mas no nosso caso, que tem a metodologia biográfica por detrás, aliás, acho que a gente devia fazer uma outra honraria, né? A doutora Gudrun Buchhardt, que é a mãe do trabalho biográfico no mundo. Exatamente. Bom, eu ainda tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente lá em Florianópolis, durante a minha formação. Ela ainda coordenava o grupo. E ela, inclusive, foi, eu sempre brinco com isso, né? Colega de turma do curso da formação da Colô, né? Porque eu fiz uma formação outra também lá na Sagres. E a doutora Gudrun era colega de turma, ela fazia aluna, né? Então, a participação assim, uau, daquelas. E a gente honra muito, a doutora Gudrun fez a passagem, né, no ano passado, enfim, mas deixou um legado fantástico pra gente, né? Então, incrível, incrível. Seja honrado. Você falando dela, vou fazer um parênteses aqui, honrando um pouquinho mais ela, né? Eu acho incrível que uma vez perguntaram para ela, eu estava presente, né? Por que ela com 70 e poucos anos, ela morreu com mais de 90, né? 90. Mas por que ela com 70 e poucos anos estava fazendo uma formação em terapia artística? Acho que era esse o tema da pergunta. Ela falou assim, eu não estou me preparando para essa vida, eu estou me preparando para a próxima. Bem ela mesmo. E super... bem doutora Gudrun. Bom, mas voltando então, né, às bases, né, desse trabalho. Então, diversas abordagens olham esse tema,
Mas, no caso, a nossa abordagem, que tem a metodologia biográfica como arcabouço principal, vai olhar as vivências da infância, início da adolescência, e uma adolescência quase já migrando para o jovem adulto, né? São 3 períodos que a gente olha, vai olhar essas vivências sobre o aspecto da metodologia biográfica. Então, nós vamos tentar trazer para a consciência, e o trabalho com a consciência é permanente, né? Aqueles elementos do entorno, do externo e do interno que estavam sendo vivenciados nas situações biográficas que vão ser resgatadas. E o foco vai ser sempre nos sentimentos. É no sentir que os padrões e as crenças que são incorporadas na infância e na adolescência gravam a nossa alma. O pensar e o agir vêm junto, né? Dentro da trimembração das 3 qualidades anímicas, né? As 3 qualidades da nossa alma: pensar, sentir e agir. Mas é pelo sentir que esses padrões e essas crenças são gravados. Então, nós vamos olhar, em particular, essas situações biográficas, trazer todo esse contexto externo e esse contexto interno e tentar trazer consciência e clareza do que foi construído no sentir dentro de cada uma dessas vivências. Sim. Com isso, a gente prepara o entendimento e prepara o participante, né, ou o cliente, ou o nosso aconselhado, né, a estabelecer essa ponte de que aquilo que ficou gravado lá atrás, muito forte, numa paisagem de sentimentos, se é ativado na fase adulta por um pensamento ou por algo externo, automaticamente vem o pensamento e a reação ou ação da criança ou do adolescente. Então, se lá atrás aquela atitude, aquela resposta fazia sentido como uma estratégia de sobrevivência ou uma estratégia de aceitação, né, talvez, ou muito provavelmente, não vai fazer mais sentido para o adulto responder da mesma forma. Mas aquilo está tão internalizado nessa paisagem de sentimentos que vira mais ou menos resposta do tipo: eu sempre fui assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. Exatamente. Isso já é uma tremenda pista que tem alguma coisa construída aí que não é sua e que não precisa continuar assim, entendeu? Cristalizou e ficou. E agora tem que, né, tentar desconstruir essa coisa aí que ficou enrijecida, né? Exatamente, exatamente. Então a gente usa, né, combina a metodologia biográfica com essa abordagem das crenças e padrões. E aí, não necessariamente, Aldair, são situações difíceis ou abusivas, não precisa ser. Às vezes, o nascimento do irmão ou da irmã, às vezes, uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, uma separação dos pais é um pouco mais sofrida. Mas, às vezes, são coisas que naturalmente fazem parte da vida de adulto, mas que, para a criança, naquele momento, significa algo muito ameaçador. Ou ela se sente rejeitada, ou ela se sente diminuída, ou ela se sente substituída. E aí ela vai criar as estratégias de sobrevivência e de aceitação. Exatamente. Claro, ela precisa viver. Ela precisa viver dentro, aceita e amada pelo núcleo que a cerca. E aí o núcleo vai expandindo com o tempo, mas a lógica continua a mesma. Do pai e mãe, vai os amigos, amiguinhos, depois os amigos da escola, da faculdade, etc. Então, tudo isso está gravado na gente. E, como eu falei no início, às vezes de forma bem inconsciente ou semiconsciente. Né? Aprender com isso pode ser muito enriquecedor. Com certeza, porque tudo isso que você colocou e a gente vê acontecer, sim, nos nossos atendimentos, né? Porque eu faço atendimento do aconselhamento e da arte-terapia também. E como esse resgate, em um determinado momento, vai fazer todo um sentido para que essa pessoa encontre caminhos, encontre soluções para algo que está assim muito... Eu falo que está numa efervescência nesse momento de vida do aqui e agora. E a pessoa chega e fala assim, mas eu nem sei por que eu estou sentindo. Ainda bem fala, né? Não sabe o que está sentindo.
Então, a gente passa por toda uma busca, todo um caminho para que isso venha de uma forma no salutar, né? A pessoa encontre esse caminho e que vá. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Em termos dessa É, construção e desconstrução. E ativar é. os núcleos saudáveis a partir daí, né? Sim, sim. Na construção, no processo que a gente hoje aplica, né, inspirado por esse aprendizado, a gente faz o resgate da infância e adolescência em 3 fases, como eu falei, como um processo de construção dessa percepção, dessa consciência. Mas a transformação propriamente dita acontece em alguma situação do momento atual, do momento presente da pessoa, ou dos últimos ou recente, talvez dos últimos 2 anos, mas algo que esteja ainda incomodando ela, principalmente incômodos na forma como ela lidou com o mundo ou lidou com as outras pessoas. Então, o trabalho é parte dessa base dos 3 primeiros setênios, mas pula para o momento de vida atual, a partir de uma situação real e concreta que a pessoa quer olhar, quer entender melhor. E aí a construção usa a mesma lógica. O que você fez nessa situação que te incomoda? Esse é o agir, esse é o querer. Como você se sentiu? E aí se constrói essa paisagem de forma muito lúdica. É uma pintura que se faz, onde os sentimentos que estavam presentes e que ele reconhece nesse agir são representados como formas, cores, tamanhos. E aí surgem imagens, você terapeuta artística melhor do que ninguém pode dizer, mas surgem imagens que são muito mais reveladoras do que a intenção de quem estava fazendo o desenho. Com A gente certeza, sabe Carlos. da mágica, Exatamente. da atividade artística. Eu falo muito isso. Às vezes, aquilo que a pessoa diz é X. Quando ela trabalha, né, nesse outro ambiente que é da arte, que é libertador e é uma grande ponte, ali vem o dito, o não dito, o interdito e o que ela pensou que disse e nem chegou perto, né? Então É o contrário, é o contrário. é muito revelador. E a gente trabalha muito com aquarela, né? Então, tem toda uma questão dessa aquarela que não é algo fixo, rígido, que você possa controlar de imediato. Ah, eu queria ter feito, mas olha como é que saiu. E saiu o que tinha que sair. Literalmente, a arte não mente jamais. Não mente, não mente. E quando o trabalho é feito em grupo, dá para fazer tanto no individual quanto em grupo, né? Mas quando ele é feito em grupo, muitas vezes a magia ainda se amplifica um pouco, né? Se amplia um pouco, porque as outras pessoas do grupo que estão participando entram na egrégora, entram no fluxo. E aí percebem, às vezes, né, na imagem, algo se revelando. E o dono da imagem não estava vendo. Não percebeu. E aí, então, a construção imagética, ou por meio da arte, num grupo, nossa, ganha aí um a mais. Né? Super Bom, potente. mas então, a pessoa parte de uma coisa que ela fez, então tem o querer, constrói essa paisagem de forma muito lúdica no que era do sentir, e aí traduz numa frase escrita qual o pensamento que estava presente naquele momento, naquela situação. Então, no final da primeira parte, né, da subida, vamos dizer assim, da construção da situação atual vivida, ela tem um agir, um sentir, um sentimento e um pensar. E aí a gente faz a desconstrução, ou a gente vira isso do avesso, como uma das participantes do grupo com o IOP declarou, né? É como se a gente virasse isso do avesso. Porque aí você inverte no pensar, que é o exercício da consciência. Eu penso, logo eu sou. Então, eu penso algo oposto ou contrário ao que eu pensei que não deu certo, que eu não gostei, e traduzo isso num pensamento positivo novo. Então, eu parto de um novo pensamento, que seja positivo, que eu queria ou que eu quero levar para o mundo. E aí,
a gente reconstrói a paisagem de sentimentos, uma nova paisagem de sentimentos. Quais são os sentimentos que precisam estar presentes e em que proporção, e em que sequência, e encaixados de que forma para sustentar esse pensamento? Revelador. É revelador, é transformador. Por isso que vira do avesso. Exato. E aí tá bom. Agora que você está pensando uma coisa nova, positiva, e já sabe os sentimentos que você precisa ativar, escolhe algo no seu dia a dia, que pode ser uma coisa bem simples, quanto mais simples, melhor, para botar em prática. Exatamente. Não precisa tratar a situação original, percebe? Sim. A situação original talvez seja muito difícil, complexa, envolve outras pessoas. Exato. E não é simples assim de você transformar ela. Mas se você transforma internamente o padrão que estava presente ali, naturalmente, no dia a dia, aos pouquinhos, o padrão vira outro. Exato. Porque lidar com aquilo lá de trás, como você bem colocou agora, é bem dolorido. Muito dolorido. E se a gente permanecer nessa dor, a gente não vai realmente enxergar possibilidades. Então, é chovendo no molhado, mais ou menos, assim, sendo grotesco até falando isso, né? Mas quando você traz para o eu, para a pessoa, para aquele indivíduo, como ela está enxergando, percebendo, trabalhando esse sentimento, ela está no aqui. E nesse aqui, ela tem condições de se firmar, porque ela já está, né, bem constituída e pode tomar a atitude. E trabalhar aquilo melhor, naquilo que ela pode fazer hoje. Então, não é algo para consertar, porque o passado passou. A gente não vai ter como pegar a borrachinha e apagar aquilo miraculosamente. Mas sim trabalhar no melhor que aquilo hoje pode se traduzir para que a gente possa encontrar esse fio de meada, né, melhorado, né? Pelo menos, mais ou menos por aí, né? Aí, o que você trouxe agora me faz lembrar que também nesse trabalho a gente exercita, né, a trimembração temporal que o trabalho biográfico tem. Você olha o passado como aprendizado. O passado não é lugar de residência, é lugar de referência. Né? Você olha para o futuro como algo inspirador, mas o futuro não existe, ele só te inspira. E você volta para o presente para tomar decisões e agir agora. Esse fluxo, né, que também é uma lei Lemniscata, se a gente desenhar, né, também tem o sentido, aquela figura do infinito, né? Ele complementa uma outra lei Lemniscata, que essa é trabalhada sempre, que é entre o pensar, o sentir e o agir. Você pensa, sente e age. Age, sente e pensa. Exato. Passado, futuro e presente. Então, elas se encontram as duas. E aonde que elas se encontram? Onde... É todo um fluxo. Fluxo. E aonde esse fluxo se encontra? Se a gente olhar o tempo na horizontal e o ser humano na vertical. No coração. Assim, exato. No meio. É interessante então... a gente ver aqui, ó, pensa nisso, nesse 8 na horizontal e nesse 8 na vertical. E trabalhando em si. Realmente há um ponto de encontro. E é o órgão, eu sempre falo assim, do melhor do pensar, né? Porque coração é isso, não é, eu tenho coração mole. Não, o coração ele tem uma ética, uma firmeza, uma completude. E é ele que emana, né, todos esses impulsos para uma melhor. Eu sempre falo assim, qual o meu melhor? Onde eu posso chegar nesse meu melhor? A partir de mim mesma. E enfim, essa Lemniscata é isso. É muito, muito importante. E ela conecta, né? Ela é o caminho, talvez, da sabedoria que está expressa, né, como uma possibilidade a partir da idade mais madura, que é o pensar com o coração. Exatamente. Ela expressa isso, né? Porque ação, parece que o ação já está dentro do que é do coração. Mas e o pensar, onde é que está? Ele fica meio solto. Então, é trazer esse pensar para dentro, né? Para se conectar com essa essência, com esse centro, onde está a essência dos seus valores, do seu motivo de vida. Está aqui, não está aqui. Mas como nós estamos numa fase da humanidade
de muita racionalidade ou de muita consciência através do pensar, a gente meio que separa, aprende a separar. E o desafio da sabedoria talvez seja justo esse, né? De novo, voltar a sentir, a conectar. Né? Como a criança faz. Melhor, como a criança faz. Né? É conectar, fazer essa... reconecta para poder realmente ter esse impulso diferenciado, né? Se baseando realmente em si, em suas experiências e por aí vai. Não só esse pensar... Eu sempre falo, né, que ele é tão matemático, tão seco, tão rígido até. E como é que eu vou trazer essa flexibilidade para que realmente eu possa acessar o meu melhor fluxo, né? O meu melhor poder interno, nesse sentido, né? Aí eu como engenheiro, bem cartesiano, lá na minha juventude, eu tenho uma contribuição a dar para os eventuais homens que estiverem aqui ouvindo o seu canal, presentes ou depois, né? Que tem tudo a ver com o tema da sua live, né? O que garantiu, no meu caso, esse caminho foi o meu lado feminino. Boa! Porque realmente é isso que, até lá no início, a gente falando, porque é uma mulher, não. Cadê o feminino? Aí vamos trabalhar em ânimos e ânima, né? O masculino em mim, que nasci nesse corpo, né? Feminino, no gênero, né? E por aí vai. E a ânima nesse homem. E como que as atuações acontecem. Porque, sim, em momentos somos mais firmes, algumas outras pessoas são mais do que outras, e aí é a individualidade, a gente respeita muito isso, sim, né? Mas é para um todo, porque aqui o que fala, o que vem mesmo é para esse ser em construção. E não importa, é o ser em construção. E que bom que o ser humano ele está em contínua construção, né? Em contínuo aprendizado. Então, tudo é possível de ser transformado numa grande pérola, como eu falo, né? Sem dúvida. Exato. Mas a minha dica para os homens ouvintes é que olhem com carinho para o seu lado feminino. Isso é muito enriquecedor. O feminino dentro de nós, né, tem um potencial de equilibrar essa masculinidade ou esse impulso do masculino, que é muito marciano, né? Independente das opções sexuais, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de duas qualidades, de duas grandes forças que estão presentes em todos nós. Né? Mas dentro dessa polaridade, a sabedoria está, claro, sempre no caminho do meio. Então, mulheres que nasceram no gênero feminino e que têm essa força um pouco menos presente, procurem um equilíbrio, ativando o seu masculino. E homens, ou aqueles que nasceram no gênero masculino, vão buscar a força do feminino para o equilíbrio. E quem consegue alcançar esse caminho do meio entre os dois polos, que são fundamentais, com certeza vai trilhar um caminho mais seguro dentro dessa sabedoria. Seguro e saudável, né? Isso. Exatamente. É bom falar do saudável. Você falou de saúde da mulher, não é? Sim, e faz toda uma diferença quando você acessa todos esses núcleos e você se conhece a ponto de perceber. Porque você acaba num aprendizado tal que quando uma força vem um pouco maior, você tem condição de falar assim, não, peraí. Cadê? Deixa eu achar esse centro que a gente falou, deixa eu acessar esse centro e o que isso me diz? Como é que eu vou agir? Como é que eu escolho? Aí tem um poder de escolha também, a partir do momento que você se conhece, reconhece também e se conecta. Essa liberdade fica mais apropriada, né? Você se apropria, inclusive, da escolha ou dessa liberdade de escolha. Exato. É muito importante. Porque o caminho do meio tem essa característica também, né? Ele é exercitado em liberdade. Sim. Porque eu tenho as duas polaridades estão disponíveis e elas são importantes e úteis. A falta de sabedoria está no exacerbar uma em detrimento da outra.
Então, é um exercício de liberdade de escolha o tempo todo. Eu quero o meio. Ora, eu vou precisar atender para um lado, ora, eu vou precisar atender para o outro, mas o meio é a sabedoria, né? É liberdade de escolha. E aí você vê que a gente começa falando para mulheres e está falando das mulheres que os homens carregam em si e dos homens que as mulheres carregam em si. Olha que espetáculo! Mas isso é muito bacana, porque faz todo sentido mesmo, né? Eu me lembro quando eu estava ainda na formação em arte-terapia, nós fizemos um trabalho que era construir um boneco do nosso tamanho. E, no caso, eu trabalhei, era um guerreiro, né? Porque a ideia que me veio foi essa. Eu sou uma pessoa marciana e bem colérica, né? Apesar de não parecer tanto, mas eu sou. E aquele guerreiro veio, aquela força veio, e eu falei assim, gente, é isso que saiu de mim. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive consciência daquela potência masculina em mim. Aí é que eu pude, né, fazer as conexões tic-tac começaram a funcionar ali. Tipo, quais as atitudes que eu tenho na minha vida? Como é que eu chego para o outro? Como é que eu resolvo um problema? Como é que eu vou... Como? Então, como é o modus operandi nisso daqui, né? E eu achei muito bacana passar por essa experiência. Para mim foi um primeiro susto até, né? Porque eu achava que tudo ok, eu sou fofa. Não, não sou. Então, cadê esse meu equilíbrio? E eu só... E haja trabalho, viu? Haja trabalho Sim. de conexão, haja trabalho de refino e refinar, né? A gente vai fazendo as aparas, mas no meu... Vai pulindo, né? Exato, Vai pulindo o cristal, vai pulindo a exato. pedra preciosa que é bruta, né? É É um bruta, grande ela tesouro. nasce bruta, né? Exato. E na história de vida, Carlos, é exatamente isso. Quais foram as minhas experiências lá atrás? Quais as experiências de todos que estão aqui, tuas também? E que não é colocar culpa naquilo ali, né? Aconteceu, você nasceu numa família X, num ambiente X, num local X, passou por parará, parará, parará. Ok. Agora, hoje, tendo em vista o quanto eu consegui fazer esses reparos, eu consegui ter esse entendimento e fazer esse equilíbrio. Será que eu tive, lá em criança, uma necessidade maior de desenvolver esse meu masculino, por exemplo? Sim, claro que sim. Não é à Pode toa, ser, não provável. brotou do nada, assim, do tipo, e pronto, surgiu. Não, veio nisso, veio no pacotinho, como eu falo, né? A gente veio no pacotinho e o que a gente faz com isso? E agora é um momento de uma boa escolha, né? De revisar e trabalhar o melhor disso nesse caminho do meio que você traz. E que bom que você, com uma cabeça tão cartesiana como um engenheiro mecânico, né? Conseguiu... Mecânico, ainda por Mecânico, cima. porque depois não tem a coisa ali, né? Trazer essa abertura, né, na sua própria vida, né, para que você pudesse também crescer, desenvolver, enfim, brotar nesse sentido, É, trazendo a antroposofia, né, como base à luz, né, a luz da antroposofia, e fazer o seu mergulho em termos da metodologia e a formação em aconselhamento biográfico. E é muito importante a gente trazer essa questão da importância mesmo, né, da metodologia e do aconselhamento, porque a partir daí a gente pode fazer todas essas investigações, passando pelo processo, porque tudo é processo. E cada é. processo é único, porque cada vida é única também, né? E o processo também ele é único até no momento de vida que a pessoa faz o processo, o mergulho. E ela provavelmente, se ela repetir ou for fazer o trabalho, ou outro trabalho semelhante em outro momento, os resultados vão ser diferentes, você sabe disso, né? Porque mudou o ponto de vista, a pessoa já não é mais como era no trabalho anterior. Exato. Essa mudança de ponto de vista muda não só aquilo que ela consegue resgatar, o significado novo que ela dá ao que ela resgatou, como principalmente o contexto de vida que traz novos desafios, novos anseios e novas perspectivas de futuro. Então, o trabalho é sempre novo, né, na realidade, né? Ele é sempre novo. Ele, como processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, eu acho que vale a pena a gente destacar, né, Aldair, o quanto que ele é complementar
há várias outras abordagens terapêuticas. A gente muitas vezes recebe, né, nos nossos clientes, pessoas que já estão buscando e já evoluíram bastante com outros processos. E nem por isso deixam de aprender e ganhar muito com o trabalho biográfico. É incrível como a pessoa tem mais a explorar. Aliás, a gente tem muito a explorar dentro de nós mesmos. É um verdadeiro universo que a gente tem dentro de nós. É o nosso microcosmos, que é tão complexo e tão amplo quanto o macrocosmo que está à nossa volta. Né? Exatamente. Então, não é um trabalho ou outro trabalho. Não é um caminho ou outro caminho. Todos esses caminhos, eles são válidos. E o trabalho biográfico, muitas vezes, soma e salta etapas, né, a partir do que já foi trabalhado em outras terapias, em outras abordagens. Né? É um grande exercício e realmente agrega valor. Eu acho que é muito importante isso. E também, o trabalho biográfico, ele não é um processo terapêutico. Ele é terapêutico naquele sentido em que você realmente está ali exposto e disposto a ter um olhar diferenciado a partir da história de sua vida, de sua narrativa, né? Mas ele não está apenas ali, eu estou fazendo uma terapia. Porque temos sessões, temos vivências, workshops, então tem várias possibilidades. Mas que, com certeza, quando a pessoa chega e mergulha, sim, nesse averiguar dos setênios, de sua história, de tudo que tem em termos de memória, e na busca também, quando tem, né, familiares vivos e dispostos também a relatarem, né, fatos, como é grandioso, como é importante todo esse nosso movimento, todo esse nosso trabalho, como realmente faz diferença, sem sombra de dúvidas. Né? E olhando em particular, né, os primeiros setênios, né, com todos os arquétipos que a gente expõe e ajuda o nosso cliente, né, a olhar sob uma nova perspectiva, nesse período também fica claro que, além daquilo que está sendo vivenciado no entorno, nas relações, no mundo à volta da criança e do adolescente, tem todos os processos internos de manifestação da personalidade. Então, vem aqueles primeiros impulsos do temperamento, depois vem os impulsos daquelas cores que vão tingindo a alma lá no terceiro setênio, e as forças, né, que impulsionam essa individualidade no quarto setênio, nesse processo que a gente chama de manifestação do caráter ou da personalidade. Isso acontece junto com essas vivências que marcam, que criam os padrões e as crenças. Então, a ótica, a lente que a criança e o adolescente está usando é absolutamente individual, porque ela é resultado também do que está se manifestando pela individualidade a partir de dentro, a partir dessa essência que vai ser a personalidade. Não é à toa que, às vezes, irmãos gêmeos, né, têm respostas completamente diferentes às mesmas situações de vida e criam padrões e crenças completamente diferentes. Exatamente. É a ótica, é a lente que muda. Né? Exatamente. Até mesmo, nem sendo gêmeos, não. Uma família com 2, 3 irmãos, você já vê, mesmo pai, mesma mãe, como que cada um percebe o seu entorno. E como cada um pega informação para si desse entorno e transforma nas crenças, transforma em frases já, né, de alguns comandos internos e, enfim, e que se leva adiante, né? Até a gente sair. Porque mesmo a gente saindo do grupo familiar depois, né, quando a gente já vai à escola, né, segundo setembro, depois a adolescência, nossa tribo, aquela coisa toda, o que a gente aprendeu lá fica. Fica porque é o nosso primeiro contato, nosso primeiro aprendizado. E cabe, né, ao longo, ver a possibilidade, né, dessa transformação e quais os impactos que isso, né, realmente vai causar na vida da gente. Né? Mesmo esses períodos de uma consciência já mais presente, que é o final da infância, o início da adolescência, mesmo nesses períodos, de uma certa forma, a estratégia de aceitação ou de sobrevivência, agora não na família núcleo, mas nos grupos, ela também continua funcionando. Ainda mais se a criança aprendeu de que ela precisa
viver um papel ou aprender um padrão para ser amada. Ela fez isso quando era a relação entre pai e mãe, agora vai fazer isso na relação com os professores, com os primeiros amiguinhos, depois com a gangue ou com o grupo, com a tribo. Uhum. E ela leva esse mecanismo também. Aí o mecanismo fica absolutamente internalizado, entendeu? Virou E patente, toma né? padrão, toma crença. Faz uma patente aí de qual é como é que é o script da coisa, né? Vai, tu já tá automático, né? Enfim, já vem. Já está automático. E aí a gente vê, como você lembrou nos relacionamentos, já na fase adulta, né? O jovem adulto, né? Como a gente busca as complementariedades, como a gente busca o espelhamento, aquilo que a gente não tem, a gente quer ver no outro, ou o que a gente tem de não tão bom, o outro parece que tem em dobro, é a gente se espelhando no outro. Então, são esses mesmos mecanismos que a gente não percebe. Quer dizer, não percebe se não quiser, como adulto, olhar para trás, aqui tem alguma coisa sobre mim que eu preciso aprender. Sim, com certeza, né? Eu acho isso tudo muito, muito bacana. Eu tenho uma frase, uma crença, né, que me foi dita quando era criança, mas não em termos de relacionamento, e sim em relação a que hoje eu traduzo para um financeiro, né? Hoje não, desde sempre. Eu ouvi desde sempre: quem come e guarda, come duas vezes. E passou despercebido, né, ao longo de vários anos, esse quem come e guarda, come duas vezes. Como é que foi o desenrolar da coisa na minha vida? Eu sempre era a pessoa no grupo que tinha comida. Eu sempre tinha um chocolate de emergência. Eu sempre tinha alguma coisinha. Sempre eu tinha. Eu sempre fui aquela da merendeira. Sabe merendeira? Merendeira é um negócio que nem existe mais, né? Mas eu sempre tive a bolsinha de suprimento. E isso, eu não tinha nem noção de onde que eu tinha tirado isso, né? Aí fiz um curso, inclusive com pessoas que eu acredito que você conheça, o Samir e a Tânia, do Biografia e Dinheiro. E aí A veio a Tânia crença. foi minha colega, a Tânia foi minha colega na formação biográfica. Ah, tá. Então, aí no meio do curso, desse tal, crença, não sei o que, tá. Aí me filho, sabe aquela coisa assim do tipo, eu tô falando dinheiro, não dá em árvore, não sei o que. E eu parei e falei assim, engraçado, o que me vem aqui agora é quem come e guarda, come duas vezes. Sabe quando deu aquele clique? Aí eu imediatamente observei como é que eu fazia no meu financeiro. Porque no Claro. financeiro foi bacana, funcionou bem, porque eu sempre consegui administrar direitinho, né? Mas a experiência em si, com outros aspectos, eu posso falar que sem problema nenhum. Falo da história de um chocolate que eu adorava, então eu comia um pedacinho e guardava, comia um pedacinho e guardava. Fui passar férias com uma tia e ela pegou e comeu um chocolate guardado. Gente, aquilo pra mim, sabe quando arruinou? Que acabou o chocolate. Aí eu fiquei na. Sabe quando você duvida daquela criança? Assim, nossa, eu comi, guardei e não comi duas vezes. Veja que eu fiquei com duas informações. E no dia lá do curso, na discussão, é que isso veio à tona e eu pude olhar para isso. Claro, resolvi lá a questão do chocolate, beleza, ok. E aí ressignifiquei para a outra questão, que é de uma outra ordem mesmo, até do próprio financeiro, né? E é muito bom saber que a gente pode contar com isso e tem esse poder da ressignificação, né? Ressignificar e ver onde está sendo aplicado, onde a gente está colocando. Então, bem pertinente, né? Em termos do processo. Tem um aspecto nesse processo que eu acho que a gente reforça bastante, nós, aconselhadores biográficos, né? É que nós deixamos bem claro que através da consciência e desse resgate, ressignificação, etc., a gente tem essa capacidade infinita de mudança. Mas a gente também tem que entender que temos características de personalidade que nos limitam ou que nos dificultam as mudanças, né?
porque somos seres humanos com as nossas sombras, com as nossas... Então também é importante, isso a gente faz bem, e nesse trabalho a gente reforça isso, também existe um processo de aceitação e de tolerância com relação a esse caminhar da mudança, porque a mudança ela é também um processo de caminhar. São pequenos passos de cada vez. Você não faz uma peregrinação sem dar um passo de cada vez, você não pula. Eu fiz a peregrinação do Caminho de Santiago de Compostela. Durante 27 dias, eu caminhei 800 quilômetros. Eu não pulei da França para a Espanha no primeiro dia. Era uma série de milhares de passos a cada dia. E essa experiência, né, de que a mudança, a transformação vem com pequenos passos, ajuda muito nessa lógica da aceitação e da tolerância. Porque mesmo quando você ganha consciência do padrão ou da crença que está te limitando, que veio lá da infância, como você deu o seu exemplo pessoal, mesmo quando a gente ganha essa consciência e decide pela mudança, muitas vezes a gente vai ter que enfrentar as nossas limitações, as nossas dificuldades, e não adianta voltar para o lugar do sentimento de medo, de raiva ou de cobrança. Não adianta. Você tem que colocar nesse lugar. Eu tentei, não consegui ainda, mas eu tenho consciência do que eu preciso fazer de pequenininho da próxima para não errar tanto, para conseguir um pouco mais, para avançar um pouco mais. E isso vai, às vezes, por anos, décadas. Eu tenho umas sombrinhas, umas sombras minhas, né, que eu identifiquei lá em 2000, durante a formação, que até hoje elas me pegam na esquina, me dão rasteira, só que eu já conheço, eu já sei, eu levanto mais rápido. Eu já consigo resistir e falar, dessa vez não, hoje eu estou esperto. É isso, é aceitar e tolerar que eu não vou conseguir dar conta de todas as mudanças que eu já reconheço em mim. Muito importante. Então, o nosso trabalho tem essa qualidade, entendeu? De colocar o desafio da mudança, e não é se justificar, não é se acomodar. Não, é conscientemente eu saber que eu preciso dar um passo de cada vez. E ser generoso, né, Carlos? Eu sempre falo assim, cadê a generosidade que eu preciso ter comigo mesma, com os meus processos, com as minhas dores, com tudo, né, da minha vida, porque não dá realmente para queimar a etapa. Você falou do Caminho de Santiago, eu também fiz, mas eu fiz o caminho curto, que é de Portugal. E aí eu ia até brincar contigo, se também pular a etapa, você não ganha o selinho para poder ter aquele certificadinho lá, né? Quando chegamos finalmente. A Compostelana, acabado lá em Compostela para a grande celebração daquela missa maravilhosa, né? Enfim. Enfim, na vida é exatamente isso. Eu sei que vou pisar nesse chão, eu sei que ali tem pedra, eu sei que vou passar por aquilo, eu escolho, mas aí eu estou atenta. Poxa, tem mais pedra de um lado, menos pedra do outro. Para onde que eu vou escolher? Eu posso até escolher andar no pedregulho mesmo, ok, mas é uma escolha. Né? E não dá realmente, não é fácil. Consciente. E não é passe de mágica. E outra coisa, não é sorte também. Porque existe uma coisa, você foi rolando, isso foi sorte. Não foi. É trabalho. É dedicação. É resignar, né, algo em você e ser generoso. Porque se não deu hoje, não conseguiu hoje, tenta amanhã. Não desiste, não. Vamos embora. Então, não desistir. Essa persistência é muito importante. Exatamente. Porque é um exercício. Mas com tranquilidade. Não com sofrimento, sim, com tranquilidade. Né? E essa questão, como eu vejo, se eu não consigo hoje, mas eu tento amanhã, porque eu escolho, eu me escolho, porque eu me escolhendo, eu estou escolhendo também o meu entorno, porque quando eu dou um passo e subo 1 degrau, 2 degraus, eu colaboro também para a subida de tantas outras pessoas que estão junto a mim. Então, eu mudo o meu olhar, o meu entorno também tem a chance de modificação e de transformação. Eu sendo generosa comigo, eu vou trazer esse entendimento que eu quero, eu escolho, sei das dificuldades. Voltando ao caminho, a gente sabe que o caminho não é um caminho fácil, mas a gente escolheu fazer, a gente escolheu trilhar.
E a gente vê o quanto que a gente recebe de ajuda ao longo do caminho. Lá, Sim. Ricardo, na metáfora do caminho de Santiago, que quem não fez, faça, é um aprendizado que nenhuma faculdade, nenhum MBA, nenhum mestrado vai dar para gente. Superar, né? Tem a questão da superação, tem, poxa, tanta coisa. E isso tudo traz para a vida. A vida traz É, tantas oportunidades, né? Para que é. a gente se ligue, que a gente observe, que a gente veja. Claro, uma de cada vez, não dá para fazer 10 ao mesmo tempo. Poxa, qual é o teu limite? Onde você realmente tem condição? Porque senão não vai, né? Não rola a coisa. Fica complicado, né? Essa generosidade que você ressaltou, né, que se traduz nessa aceitação e nessa tolerância, principalmente, ela é particularmente importante quando você vai mudar ou vai se propor a mudar os padrões da infância e da adolescência. Porque, como eu falei no início, né, como eles são construídos em momentos ou em fases de pouca consciência, eles são muito internalizados. Eles se confundem facilmente com aquilo que é a característica individual de cada um. Então, quando as pessoas. A síndrome da Gabriela, que a gente brincou no início, né? Quando a gente fala eu sou assim, eu sempre fui assim, de uma certa forma é verdade. Porque na fase consciente da vida, eu já era assim. O padrão já estava lá. Então, você precisa ser muito generoso com você para, ao perceber que, na realidade, você não é assim, mas você aprendeu a ser assim, e você pode reaprender ou aprender algo novo, melhor para você como adulto, em liberdade, exige essa consciência, essa generosidade de vai ser difícil, vai ser pedregoso, porque está tão guardado, tão interno, tão junto do que sou eu na minha essência, que separar e mudar é mais difícil, claro, mas não é impossível. É impossível. E é muito provável que você consiga com essa generosidade indo um passinho de cada vez. Como eu te falei, aquelas minhas sombrinhas que eu já tenho aqui há décadas do meu lado, reconhecidas e nominadas, já começam a ficar mais cinzentas. Eu já começo a abraçar elas de vez em quando. Elas me ajudam, às vezes elas me ajudam, porque eu preciso da força delas em determinadas situações. A gente já tem uma certa parceria em alguns momentos. Ué. É isso que é aprender com a vida. Essas sombras têm a nos oferecer também. Claro. Né? Isso é jogar com a inteligência lógico. da coisa. Então, os padrões entram nessa categoria, os padrões e crenças limitantes entram nessa categoria. É algo muito interno, algo que é importante pra caramba, porque define a sua maneira de agir no mundo, de se relacionar com as outras pessoas. E se você não quer aquilo, você sim tem a capacidade de mudar. É simples, mas é difícil. Carlos, aqui é tem uma árduo. pessoa que acabou de escrever aqui, não sou, estou assim. E ainda posso Muito bem. mais passos e melhorar mais ainda. Que bom, gente, que bom essa participação. Isso mesmo. Carlos, temos 2 minutos Perfeito. aqui. E aí, o que você gostaria de deixar aqui para o público que está nos assistindo agora e que, de repente, quem não está aqui vai assistir depois? Tem muitas pessoas queridas aqui, já vi várias pessoas, né? Enfim, que chegaram e nos proporcionaram essa presença. Eu agradeço muito os amigos seus e meus que estão aqui de alguma forma. Tenho certeza que muitos outros vão assistir depois, porque a gente vai divulgar, né, a disponibilidade do vídeo. E para vocês todos, e para aqueles que não me conhecem, né, talvez eu deixe 2 mensagens. Primeiro, busque o caminho da sabedoria. Independente daquilo que você acredita, daquilo que faz sentido para você, busque o caminho da sabedoria, e esse caminho fala da espiritualidade. Não tem como a gente se tornar... Eu não acredito numa sabedoria que não tenha a espiritualidade como base, como fundamento, como alicerce. O conhecimento, o estudo, tudo isso tem que estar apoiado nessa abertura e nessa vivência da espiritualidade. Então, essa é a primeira sugestão, não é conselho nem dica, sugestão que eu queria deixar. E a outra é que enfrente as suas questões, olhe para dentro, né? Seja um bom amigo seu consigo mesmo. E coragem vem do coração também, né? Coragem.
coragem para mudar, para enfrentar, sair da zona do desconforto, que a gente chama de conforto muitas vezes, mas que se a gente olha com um pouco mais de isenção, Sim. não está tão confortável assim. Coragem, faça a mudança, experimente com essa generosidade que você trouxe. Não deixe de fazer essa trilha, essa peregrinação dentro de você mesmo. Né? É isso, Carlos. É isso. Olha, muito obrigada pela sua participação, pela tua fala, por todo esse conteúdo maravilhoso que você trouxe. Eu tenho certeza que isso vai ecoar bastante nos corações das pessoas que estão aqui, as outras que virão. Tenho certeza disso. A nossa metodologia é uma metodologia que agrega realmente. O aconselhamento biográfico é algo que existe sim, tá aí, funciona sim. A gente tem princípio e fim e é agregar valor. Tudo é muito válido quando a alma está aberta e disposta, né, a esse grande aprendizado que é a vida. Então, viver nessa plenitude, nesse salutar. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente reconhece, inclusive, as nossas sombras e faz que elas se transformem em aliadas em vários momentos de vida, é algo realmente fundamental. E infância é uma fase de vida muito importante. Esses 3 primeiros setênios, infância, adolescência e fase de adulto, jovem adulto, reflitam isso, né? Em vocês, qual a primeira imagem que vem, que crença que vem, e quão disposto e disponível estou para dar o primeiro passo, tendo coragem. Vai com medo mesmo. Tem essa coragem. Acessa essa O força. medo é saudável, o medo também é saudável. Ele equilibra, né? Com Exato. a coragem, ele equilibra. É o caminho do meio de novo, né? Ele equilibra, o medo nos preserva, a coragem nos empurra, nos impulsiona. A gente precisa dos dois, senão a gente se arrisca demais, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Obrigado pelos comentários carinhosos da peregrinação dentro da gente mesmo. É por aí. Talvez por isso que uma vivência como essa que você sugeriu, faça um caminho, uma peregrinação, algum processo que no físico, no caminhar, te leva para dentro de você. Né? Exato. É uma maneira de exercitar isso também. É um E grande. muito obrigado pela oportunidade. Essa nossa parceria aqui é a primeira etapa de outros capítulos, né, que a gente já combinou. Sim. Então aguardem, que quem vai receber a Aldair da próxima vez sou eu, no meu espaço, no meu canal. Super feliz com esse convite aceito. E sim, a gente quer levar a boa nova, né, Carlos? Acho que é por aí. A nossa missão é essa, realmente colocar, né, e levar para o mundo o nosso melhor, o nosso conteúdo também. Ó, é sempre bom te ouvir, Carlos. Tem, olha, vários Valquíria, querida, comentários. é uma das alunas da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro, onde eu sou coordenador. Obrigado, querida. E é isso. Gente, olha, o Instagram não derrubou a gente ainda, então vou fazer mais uma vez o agradecimento a todos que se disponibilizaram a estar aqui, né, numa quinta-feira de noite, nos ouvindo. Gratidão, Carlos, por todo o seu conhecimento, toda a sua partilha. Fico muito feliz, muito honrada, de verdade. E eu não sou uma pessoa que joga confete, não, mas eu realmente, quando eu falo tô feliz, é porque eu tô mesmo. E É isso. recíproco. Estamos aqui. É uma honra. Foi uma honra estar com você. E não é à toa que você vai estar comigo logo, logo no meu canal. Muito obrigado também pelo frescobol que nós brincamos aqui. Nós jogamos um grande frescobol hoje, não é isso? A bola ficou em pé o tempo todo. Exato. Maravilhoso. Obrigado, querida. Gratidão. Obrigado a todos também. Um beijo, Beijo tá? para todos. Uma ótima noite. Gratidão. Tchau.
Opa, boa noite.